A grande maioria dos torcedores cruzeirenses não gostaram da possibilidade do Cruzeiro contratar o lateral direito Fagner. E eu vou contra, a este pensamento. Tenho opinião própria. Se você não concorda, tudo bem. Respeito sua opinião e espero que respeitem a minha. Eu achei sim uma boa ideia a contratação do lateral direito de 35 anos de idade. Se você me fala que o Fagner viria ao Cruzeiro para ser titular, eu não gostaria, não concordaria com a diretoria do Cruzeiro. Agora, se você traz o Fagner por empréstimo com o Corinthians, pagando metade do salário do jogador, que gira ali na casa dos 700 mil mensais, ou seja, o Cruzeiro deve ficar ali responsável por uns 350 mil mensais pelo jogador. Se você fica responsável só por essa parte e ganha um lateral que é experiente, cascudo, para ser reserva do seu time, na minha opinião, é uma boa contratação. E eu já falei antes e volto a repetir, é difícil agradar o torcedor cruzeirense. O Gabigol é caro demais. O Dudu é velho demais. O Bolasie é velho demais. O Eduardo era reserva do Botafogo. O Rodriguinho ninguém conhece. O Christian acabou de ser rebaixado à segunda divisão. Então o torcedor cruzeirense é difícil de agradar. Se você parar para analisar a janela de transferências que está sendo feita pelo Cruzeiro, é uma das melhores do país. Para mim, só perde para a janela de transferências que está fazendo o Palmeiras. O Cruzeiro tem se movimentado bem no mercado, mas não vai agradar a todos. E se você acha que o Fagner não é uma boa, tudo bem, concordo ali, respeito sua opinião, mas a minha é de que o Fagner, para ser reserva do Cruzeiro, é uma boa opção de mercado. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês o que a galera da ESPN Brasil falou sobre esse assunto, o que a galera pontuou sobre a chegada do Fagner. E é bem interessante saber o que a galera de São Paulo está falando sobre esta possibilidade. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal. Sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, família, confira as principais reações da galera da ESPN. O Fagner, e a gente está preparando agora rapidinho também uma tela com os números do Fagner na última Número de temporada. cartões ou não? Não, aí você tá sendo mandado de novo. Você Não, tô perguntando. Aí eu vou ter que te mandar no 360. Eu no 360 perguntando do Sérgio Ramos, aí mostrou os números do Sérgio Ramos. Eu tenho dos cartões também, que é um dos caras mais Mas aí divertidos da eu vou história. pôr os títulos aqui do Fagner Bom, também, que é muito bom. E aí o Fagner estaria a caminho do Cruzeiro. O Pedro já soltou já uma frase que é interessante, mas é verdade. Dudu, Fagner, ano passado foi o Cássio. É uma política comum, né, de Alexandre Matos, Pedrinho Louro. Vamos pegar os medalhões. Tem que combinar como é que Fábio isso vai Santos é nosso ali. agora, né? Eu podia pegar o Se Cássio, não tivesse aposentado, o eu pegava o Fábio Santos Fagner, também. Daqui a o pouco. Gil. Se a Pita tivesse atividade também. Mas Jogou no Corinthians, Mas não né? ajuda o Fagner, não ajudaria Tá, lá? pera. São duas coisas distintas. Bom jogador, histórico, cara de jogo grande, decisivo. 35 Mas anos. quando você pega pra ver o que seu time tá fazendo, é só o Dudu que não quer mais aqui, o Fagner que perdeu posição ali, o outro tá com a idade avançada. E o problema não é a idade avançada, o problema é que você tá montando pro seu elenco. É um perfil de ataque ao mercado? Curioso. Aí, Capita, ele olha, chegando lá, o primeiro cara que cumprimenta ele é o William, que jogou na seleção, moleque jogando, voando. Sim. Então, Na disputa de posição, né? não é complicado? Difícil. O Fagner, assim, o currículo dele mostra o jogador que ele é, né, Edu? É um cara experiente na idade, de muitas conquistas, né? Enfim. Mas como o Pedro falou, é um perfil de contratação, né? O Cruzeiro parece que está desenhando, ele sonha com o Sérgio Ramos, né? Aí traz, né, o Dudu do Palmeiras e agora tenta um acordo com o Fagner. Olha lá ele aí, ó, Capita. Sim. 141 jogos pelo Corinthians história desde construída no 2022. Números do Corinthians, né? Como titular, 116 jogos, minutos 69,8 nos últimos 3 anos, né? Só pra lembrar aqui. 19 assistências e presenças em jogos do time, 65%. É que vem caindo, né? A cada ano, né, Capita? Não, e vem, Vai no assim, banco. mas é algo normal pela idade também, né? Pelo desgaste do dia a dia, né? São muitos anos no Corinthians. E a questão da idade também para um lateral direito, né? Porque o Fagner sempre foi isso. Sempre foi a força física, né? Essa questão da disputa. E o tempo ele é cruel com todos. Mesmo sendo um profissional como o Fagner, ele é um cara dedicado, no dia a dia comprometido. Mas assim, é uma disputa pesada para ele. É um jogador que agrega na questão da experiência, né? Dentro desse formato das ideias da direção do Cruzeiro, mas que tem uma disputa pesada com o jovem, né? O William é um jogador né, convocado para a seleção, que tem uma idade, né, também, que propicia a ele essa questão de vigor físico, de intensidade de jogo. Mas é uma linha que o Cruzeiro está seguindo, assim, eu respeito demais o Fagner.
Eu acho que o Fagner ele pode entregar, tem mais 1 ou 2 anos aí para conseguir entregar. Mas já era um não cara que se espera mas dele, já o era que um se cara que viu você dele. precisava Tem que ter um, revezar, tem que ter um segurar, cuidado. Mas exatamente. é tempo de contrato também, né, Pedro? 1, 2 anos, como disse o Capita, de alto rendimento. Você não sei quantos Sim. vão oferecer pra ele. Olha, eu, sinceramente, o que é o alto rendimento? O Fagner, pra mim, já não era o Fagner de outros tempos no Corinthians. Então, alto rendimento depende muito do que você acha que é alto rendimento. O Fagner não é um cara que vai te entregar 60 jogos no ano em alto rendimento. A gente sentou aqui pra falar que o Fagner estava deixando espaço aqui, lá que já não era. Então, aí o Cruzeiro vai atrás do Fagner? Claro que pode ir. De repente, pra compor elenco, pra ter um cara de liderança numa temporada que vai ter um desafio mais pesado, é pra ser titular absoluto, você achar que ele vai te entregar uma quantidade de jogos que ele não vai. É só curioso, porque é uma montagem. O Dudu é muito naquela do vou dar o bote no Palmeiras. O Dudu não tá feliz lá, mas o Dudu já não é o mesmo de 2016, 2015. O Fagner não é o mesmo de 2012, 15, 17. É você entender também o que você tá contratando, Edu. Pedro Ivo Almeida está curioso e eu vou matar a curiosidade dele. Quem é o técnico do Cruzeiro? Fernando Diniz. Fernando Diniz ganhou outro dia uma Libertadores com um time que todo mundo falava que era um time envelhecido. Jogadores veteranos. Não, pode trazer aí Felipe Melo. Ninguém quer. Eu quero. Traz aí. Ganso, Samuel Xavier. Pô, Fábio, não quero no Cruzeiro? Manda aí, Quarentão, manda pra cá. E outra coisa, o Fagner, assim como o Sérgio Ramos, tá com 38 anos, tem uma boa saída de bola lá. Saidinha do Diniz ali, o Cássio, você fala aí, cara, o Cássio não tá muito acostumado com isso. O Fagner sabe jogar bola, do meio pra frente ali, quando ele chega ali, sabe jogar. Assistências, bons cruzamentos. E eu não sei se tem uma coisa mercadológica. O William, por exemplo, tem mercado pra ser vendido. De repente o Cruzeiro vai fazer um dinheiro com o William e já pega lá. Então, o Diniz não tem problema. Pera, se você tá admitindo que o William tem mercado pra ser vendido, então o Fagner vai ser o teu 0-1 ali da lateral? Tua válvula de escape. Pensa quem é o 0-2, porque esse 0-1 vai te entregar 60 Então, por jogos no exemplo, ano. ele tem um bom entrosamento com o Cássio pra sair. Tô pensando na saidinha do Diniz ali. Aliás, nossa, se tiver Fagner na direita e Sérgio Ramos na zaga, o adversário vai ficar com medo, hein? O adversário vai mesmo? não vai chegar ali não, amigão. O Capita sabe. Não, o atacante vai chegar ali, ai meu Deus, ali eu não vou não, cara, vou pro outro lado, entendeu? Né, que o pessoal ali chega mesmo. Chega ali. Seria uma dupla. É uma dupla, amigão, caramba, imagina. Interessante, hein? Né? Então eu acho que o Diniz tem uma experiência com esse tipo de jogador. Que deu certo pra ele no Fluminense durante muito tempo. Ele não tem esse preconceito da idade. O cara tá com 30 e poucos anos. Mas aí vamos para um outro papo aqui, para abrir esse debate. O Diniz tem essa experiência com os jogadores, estão falando de Felipe Melo, né? De gente com uma idade mais avançada, talvez uma parcela da opinião pública, torcida tenha questionado, ele fez dinheiro no Fluminense. Mas o Cruzeiro tem convicção que o Diniz é o treinador da temporada inteira? Exatamente. Continuou, né? Tava lavando roupa suja tem 3 semanas. Teve uma dividida lá. O Seabra também, teve um áudio lá do Seabra, não, acertou aqui, continua, todo mundo sabia que ela tá praticamente demitido. Eu não tenho convicção nem que o Diniz dura até março, nem que ele comece um brasileiro, nem que ele comece uma competição sul-americana. E aí você tá montando, é o que eu falo, não tem projeto nenhum. Você vai lá, o Diniz pediu, mas não sei se o Diniz fica. Mas pega o Fagner, pega o Dudu, que o Dudu é bom pra... Isso é projeto de futebol? Você não achou legal, então? Tu tá indo no mercado, tá pegando assim, não tem uma lista, você tá pegando a criança no mercado, gostei disso aqui, leva. Gostei disso aqui, leva. Vai ser uma delícia, E aquilo ali que você vai levar? Eu creio, cara, eu chego lá, é o dia da gostosura. Eu vou lá, pego o champinho, sem marca? Sem falar nome de marca. É que precisava de uma prontinha. Não é? Pô, o Capita sabe, a gente vai no mercado... Passa amendoim. Eu gosto do ladinho. Você não gosta de fazer propaganda? É bom demais. Eu tô muito assim com a colocação do Pedro, Pedro. Eu acho que o Diniz, ele balançou no cargo no final do Campeonato Brasileiro. A gente imaginou que ele iria sair. Então, assim, a gente olha muito para isso. Assim, as contratações do Cruzeiro, a gente olha para o que aconteceu no Fluminense. Então, essa que é um contratação trabalho seria muito específico Diniz. do Diniz. Se o Diniz, por exemplo, tropeçar no Campeonato Mineiro, tem chance dele não permanecer. Então, isso é um planejamento do Cruzeiro como instituição, como clube. A gente tem que, se for o planejamento, a gente tem que concordar. Se isso vem da presidência, do scout, da comissão, da questão técnica, diretoria e do Matos, isso é um planejamento da instituição. Contratar jogadores com um pouco mais de experiência, para que junto a alguns meninos ali, né, que vão colocar um pouco mais de intensidade, o Cruzeiro vai ter um time forte. Se for algo baseado assim, o Diniz construiu esse time e deu muito certo no Fluminense, eu acho que o Cruzeiro pode encontrar dificuldades nesse caminho, porque eu também concordo com o que o Pedro colocou. O Diniz, ele não está garantido até o final de 2025, prova disso foi o que aconteceu, né, nesse final de Campeonato Brasileiro, né? Se o Diniz não troca a diretoria naquela coletiva, exatamente. ele não estava empregado. Isso, é isso. E aí sabe que aquilo ali era o tiro dele pra se manter vivo Isso ali. tem razão. Então, Mas, ô, Pedro, aí uma tá- diretoria que fez o que fez com o Seabra, que não sabe o que tá fazendo. Mas tá fazendo Alexandre planejamento Matos, e tal em cima do Pedrinho Diniz Lourenço, pra trazer o vamos Fagner. contratar- Se ele formar no Mineiro, ele caiu. Aí o Fagner tem mais 2 anos e meio de contrato. 2. Mas é A assim gente que se viu toca, mas é assim que se toca futebol no Brasil. o Fluminense do Aí depois a gente Diniz reclama. acabou entregando no Campeonato Brasileiro, a dificuldade que se teve, né, dentro da competição. Então é isso. O Cássio é bom jogador, o Dudu é bom jogador, o Fagner é bom jogador, enfim, outros, né, como o Sérgio Ramos, por exemplo, que é um nome que foi ventilado pelo Cruzeiro, é bom jogador, mas tem que entender o que esses jogadores juntos vão entregar para o clube. Eu não vejo o Fagner titular absoluto do Cruzeiro. Eu acho que ele pode ser uma opção. O William como titular, né, e aí o Fagner entrando em jogos específicos, em jogos que se pede um pouco mais de experiência, um cara que seja um pouco mais firme na marcação, a maneira como você lê o seu adversário.
Mas eu acho que o Cruzeiro passa muito por um planejamento do ano, não baseado naquilo que deu certo no Fluminense, por exemplo, nas mãos do Diniz, porque a gente não tem a certeza de que o Diniz vai ser o treinador do Cruzeiro no final de 2025. O Bubu tem uma filosofia bem interessante, que não basta você ser forte, você tem que demonstrar. É sempre um perigo a filosofia do Bubu. Isso no Tem uma outra mercado. filosofia que é a filosofia do Last Dance. Porque, por exemplo, precisam contratar jogador com fome. Jogador que já é milionário, já ganhou muito título, o cara já tá de barriga cheia, não contrata esse cara. Contrata um cara que tá crescendo na carreira, precisa mostrar serviço e tal. Mas o cara que é veterano, e a gente falou do Fluminense, tá falando do Cruzeiro, às vezes o cara ele se sente desprestigiado. Estão falando que eu já acabei, que eu tô morto, que eu não rendo mais, que eu tô melhor. Sabe, eu vou fazer a minha Last Dance. Tal qual Fênix. Vou fazer o meu último contrato, meu último programa, e vou arrebentar. Vou provar pra todo mundo que tá me criticando que eu já acabei. Aí o cara vai daí, sabe, eu vou lá, eu ainda E só tenho Fagner no Cruzeiro. Pode ser, e outros veteranos, né? O Capita, infelizmente, não terminou cedo, né? Ele quis terminar cedo a carreira. Ele não Mas aguentou tem concentração, ele já não aguentava mais concentração. pode ser. Capita. Mas o que você... A relação da idade, o S5, né, e eu passei um pouco por isso também, né, mesmo apostando jovem, é que muitas vezes o que você pensa, que é lógico que o jogador ele pensa isso, pô, eu vou entregar, eu vou conseguir fazer o que se espera de mim, só que a idade não te permite. Né? O Dudu, você acha que o cara, como o Dudu, o currículo que ele tem, você acha que ele não queria entregar para o Palmeiras, por exemplo, né? O que ele imaginava, o que o torcedor imaginava dele, o que o Abel, mas a questão física, a intensidade, a força, ela diminui. Então o Fagner tem passado por isso. Mas, por exemplo, por exemplo, no Corinthians, e por isso que o Fagner perdeu a posição pro Mateuzinho, não foi titular, enfim. Eu acho que você trazer um jogador como o Fagner, ele tem a sua importância. Contanto que você tem uma outra peça, que tem uma outra característica de jogo, né? Que você não deposite todas as suas fichas em cima de jogadores veteranos. Eu acho que são experiência, você ter ali um currículo, né, de vitórias para o Depay, por exemplo, ele chega no Corinthians, ele muda uma atmosfera, ele traz uma experiência, ele traz uma mentalidade diferente do que o time estava acostumado a ter. Mas aí pede um equilíbrio de contratações e de montagem de elenco. Então, o Diniz é psicólogo, né? Sim, O Diniz é formado. psicólogo. Então, ele entra na mente dos caras. Então, o Felipe Melo, pô, você vai pro Fluminense? Ah, pô, lá não, ele foi lá mais competitivo do que nunca. Não, o jogou, Fábio criou. goleiro, cara, ele tava voando ali, entendeu? Os caras pareciam pilhados ali também acho que pela atmosfera, pelo Diniz. Então o Diniz vai chegar, Dudu, você vai arrebentar, você vai voltar a ser bola de prata. Você já ganhou tanta bola de prata, você vai ganhar outra. Cássio, você é uma lenda do Corinthians. Aqui você tá no Cruzeiro, você tem a chance de ser lenda do Cruzeiro também. Vai lá, Cássio. Não, Fagner. você já me convenceu, Já. você já mostrou argumentos pro Capita, mas me parece que o Pedro Ivo está cético, ele não quer entrar na conversa do jogo da mente. É porque ele é muito jovem ainda, Você ele acha tá- que o Fagner não pode renascer, como disse o Bubu, ser titular, jogar, ser útil, o último contrato? Eu vou jogar, eu vou Foi isso que eu falei? Não, você falou que é muito Eu alto. não entendo. O Zé Rafael não tem esperança nenhuma. O Fagner é cheio de esperança. Não, Zé Rafael tem tanta esperança que eu quero que ele jogue. Você quer ir longe, né? Pro seu time. Não, acho que não. Mas o Fagner é bom. O Fagner é bom. Não, o Fagner não. Você não acha que pode render no Cruzeiro? O Fagner pode render. O Fagner tem potencial. O Fagner foi um lateral de Copa do Mundo. O Fagner é um cara extremamente vitorioso no cenário brasileiro. Verdade. O que eu estou te falando é, você não sabe que Fagner você está contratando. Qual foi a última temporada do Fagner, Edu? É. Não, os números ali a Então, gente mostrou uma então queda. qual é o seu planejamento? Ah, vai ser um cara, uma opção ao titular que já está lá? Beleza. Eu tô mirando a venda do titular, que o Bubu falou, o cara tem mercado, o cara fez seleção brasileira recentemente, tô mirando a venda do titular. O Fagner vai ser meu plano A pra temporada inteira, então você tá planejando errado, esse cara não te entrega. Só que você já tá fazendo planejamento, que já foi lá pegar o Dudu, tem muito a ver com afeto, com a relação com o pessoal, com o diretor ali. O Mato, o Dudu, queria trazer, o Dudu não tava bem no Palmeiras, leva pro Cruzeiro. Então assim, que elenco é esse que você tá montando? É um elenco que eu quero gente estrelada, eu quero o Gabigol, eu quero o Dudu, eu quero o Fagner. Tá equilibrando, pra não chegar lá depois e falar, ih, rapaz, agora o Diniz que a gente não queria, a gente mandou embora, chegou o treinador, o cara vai lá e fala, esse elenco aqui tá desequilibrado, tem que mudar tudo na janela de meio do ano. Não é assim que se faz futebol. Pode dar certo, Fagner? Pode. Mas o que eu tô falando aqui não é exatamente algo que eu vou virar e falar, não, estamos contratando aqui o Fagner de 2015, 2017. Contrata que dá certo é ele mais 10. Com ele na ponta é jogo. Não é isso, Edu. Você teme que o Cruzeiro entre num mato sem cachorro? É isso? Você queria falar essa expressão, não sabia onde enfiar. Sua preocupação é essa, do Cruzeiro entrar num mato sem cachorro? Não. Não? O problema é desse mato não sair cachorro. Ah, tá. Agora eu entendi. Mas Minha preocupação, como você bem ensinou a gente aqui ao longo desses anos, é boleto. É boleto, é O verdade. resto a gente debate aqui. Boleto. Tá terminando o ano aí, acho que tá tudo quitado. calma, Acho que tá tudo quitado. O ano que vem vem aí rematrícula, que sempre são... Nossa, janeiro e fevereiro é uma alegria pra pagar a conta, hein? Bom, o fato é que o Fagner deixa... E aí, ô Capita, eu vou usar a tua história no Corinthians para te perguntar, se isso aqui é o Cruzeiro acertando com o Fagner, como é que imagem que fica do Fagner? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque quando vários ex-jogadores vêm aqui, vão no Mundo Menezes, vão no Resenha, vão dar entrevista, e aí as pessoas perguntam do Fagner, muita gente diz assim, cara, ele é um vencedor, tal, mas aí tem sempre a outra pergunta, é um jogador violento? Ah, como é que ele não poderia evitar isso? Não poderia evitar aquilo? Mas ele é um cara vencedor, e eu temo que daqui a pouco as pessoas só falem dessa coisa das divididas Ah, dele. eu acho que não. Eu acho que ele é um cara muito vencedor com a camisa. também do acho. Corinthians. Eu acho que é. Ele é bom jogador, né? Como o Pedro falou, é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de conquistas importantes, só que tem essa característica no jogo. Como outros jogadores também, você, né? O Lugano trabalha aqui com a gente, o Lugano. É isso, o Lugano é um multivencedor e também se você for perguntar, se for ver alguns lances Machado dele, é sim. isso.
também é um jogador que, quando era necessário, tinha uma próprio força. Zé, nosso colega. É isso. E eu falo isso para as pessoas. Aí O Capita era suave. o Capita Ele dá uma machadada. Eu acho que o Fagner, por exemplo, quando ele sair do Corinthians, ele vai deixar uma imagem muito positiva. meu. E quando conforme o tempo for passando, ele vai ser um jogador que, conforme o tempo for passando, né, e essa imagem ela vai solidificando ainda mais, ele vai ser uma referência, assim, sabe? E você ter um jogador ali na posição que não consegue te entregar isso, esse vigor, enfim, vai ser um cara que fala, pô, mas é o Fagner, por exemplo, ele conseguia marcar, ele conseguia, sei lá, intimidar o adversário. Eu acho que não é. O currículo do Fagner jogador, o Fagner violento não é maior do que o Fagner jogador vencedor. Eu acho que é isso que vai ficar. Mas, por exemplo, Relembrar alguns momentos, gosto disso como aí. você Mas relembra ele é de outros. polêmico, ele quer rotular o cara. Eu não. Eu sou o que mais. Eu, né? Eu sou o que mais defendo aqui. Eu vou, Isso aí eu eu não vou acho falar legal. aqui. O UOL ele faz pesquisas de vez em quando, opinião dos jogadores. Final de ano, jogadores. Mais uma vez, eu não sei quantas vezes foi, esse ano, qual é o jogador mais violento do Brasil? Os jogadores, os companheiros de profissão elegeram o Fagner. Como elegeram Neoquímica Arena, o estádio mais difícil do Brasil para se jogar. Para o adversário de ter problema, foi primeiro lugar Neoquímica Arena, segundo o Allianz Parque, terceiro Morumbis. Morumbis hostil? Terceiro Morumbis hostil, virou já tá em terceiro lugar. Mas era a eleição só de São Paulo? Não, mas foi a resta eu tava olhando nessas pesquisas. A atmosfera de estádio, né? Então vamos eleger o jogador mais violento. Os jogadores voltam, o Fagner ganhou ali. Não sei se foi ele primeiro, foi em segundo, né? Pode ver aí e tal. Mas é que a única coisa que eu acho apagar isso, de ruim é quando rotula que o cara, isso aqui senta a Quando bota. entrar lá no museu, quando Não é tá só lá, isso, mas também isso. Mas ele era violento. Mas sabe por que eu acho ruim? O Fagner, vencedor pra caramba. O Lugano, vencedor pra caramba. Nós citamos aqui os caras que nós citamos. O Zé, nosso colega, vencedor. Jogo que o cara- que a gente o cara fala pra só ele. fez Eu isso. até brinco com ele, Capita. Fala assim, você tem que fazer agora um compilado de lances, você lançando bola. O Dunga sofreu muito com isso, cara. E era um cara que jogava bola lançava. demais. Pois é. E a bola pessoa ficou falando só da... Tudo bem que tem lance do Fagner, que ele tem a dividida forte, que ele poderia tirar o coisa. Sabe? Ok, mas aqui Ele fica já só sentou falando aqui, disso. ele já sentou aqui em entrevista pra gente. É, pra explicar que ele acha que ele tem que se impor, que ele é um pouco mais baixo. Ó, A carreira dele não vai se resumir a isso. É um detalhe que todo mundo sempre vai pontuar. Agora, porra, com a bola no pé, é acima da média que tem de lateral no Brasil quando tá em alta, quando tá na melhor forma. Bom, olha, eu pedi a sua participação. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!